Paz e graça a todos, em nome poderoso de Jesus. Hoje queremos partilhar mais uma palavra convosco. No livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, a Bíblia diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Sim, os homens estão ordenados morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hoje queremos falar sobre a morte. Quando falamos da morte, nós encontramos e entendemos que a morte é o desaparecimento dos sinais vitais, tais como a pressão arterial, movimentos respiratórios, atividade cerebral. Ou seja, entendemos também que a morte é o fim da vida de uma pessoa. Mas, na dimensão espiritual ou sobrenatural, a morte ela pode ser entendida como uma entidade sobrenatural, ou seja, é um espírito. Mas hoje queremos falar sobre a morte, que é o desaparecimento dos homens na terra. Amado, independentemente daquilo que você seja, daquilo que você tenha, há um fim que espera a todos, e este fim é chamado a morte. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1 e 2, está escrito: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Versículo 2 diz: "Há tempo de nascer e há tempo de morrer." Implica dizer que ninguém está fora deste alcance. Ainda no mesmo livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que o que acontece ao homem também acontece ao animal, isto é, a morte. Pois bem, será que você está preparado para a morte? Muitos questionam o que nós teremos após a morte, mas a Bíblia responde sobre isso. Mas o que importa neste dia ou nesta mensagem de hoje é entendermos realmente que a morte é real e todos nós passaremos por ela. Mas a grande pergunta é: como você está? Será que tu estás preparado para encontrar-se com a morte? Tu estás preparado? Como estás? Como está a sua vida com Deus? Como tens andado com Deus? Lembre-se, haverá um juízo, haverá um julgamento, e ninguém estará isento, excepto aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, que serão julgados de acordo às obras que fizeram em Cristo Jesus. Mas haverá um juízo final para todos, onde ninguém se escapará. Por isso, em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 9, a Bíblia diz: "Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recrie-se no seu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo." Este versículo ensina-nos de que todas as nossas obras, todas as nossas ações serão julgadas diante de Deus em algum momento, e ninguém se escapará deste fenômeno. Agora, precisamos entender de que todo homem e qualquer homem que seja tem a incumbência e tem um dever da parte de Deus, porque está escrito no mesmo livro de Eclesiastes: "Porque de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem." Sim, é o dever de todo homem, independentemente da cor da pele, independentemente da sua nacionalidade. É dever de todo homem temer a Deus. Agora, precisamos entender o que Deus irá julgar, na verdade, no dia do juízo. Na verdade, Deus irá julgar as nossas obras, porque está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13 a 14, "Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau." Sim, todas as nossas ações serão expostas como que num espelho, e todos nós
veremos o que realmente fizemos. Agora, precisamos ser sábios para entendermos que a vida que Deus nos deu, precisamos vivê-la de acordo à vontade de Deus. Por isso, Salmo 90, versículo 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios para entendermos que estamos de passagem nessa terra. Pois Hebreus 13:14 diz: não temos cidade permanente aqui, mas esperamos a cidade vindoura ou então a cidade futura. Precisamos ser sábios para entender que nada que temos aqui poderá influenciar a nossa eternidade, a não ser aquelas obras que fizemos em Deus através de Cristo Jesus. Agora, um belo dia, os homens perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Os homens queriam saber quais obras eles deveriam praticar, que poderiam agradar a Deus. Então, em João capítulo 6, versículo 28 a 29, Jesus disse e respondeu: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Sim, a maior obra de Deus que nós podemos praticar na terra é crer naquele que Ele enviou, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos traz de volta para Deus e para a salvação da nossa alma. Não te esqueça, pratique as obras que te levarão para a eternidade. E crer em Jesus é a maior obra que Deus nos manda praticarmos para sermos salvos. Não é em vão que a Bíblia diz: olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Acredite, a vida passará, tudo passará, todos nós, finalmente poderemos contemplar o outro lado da vida, que se chama a morte. Deus abençoe, em nome poderoso de Jesus, a sua vida.